Atos capítulo 16, versículo 9 e versículo 10. O tema da mensagem: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Quero agradecer a todos, quero agradecer a presença de alguém que nos visita, que Deus abençoe grandemente, que Deus possa falar ao seu coração e volte sempre. Atos capítulo 16, versículo 9 diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra em nosso coração. Vamos orar. Deus, nós te adoramos, porque o Senhor é Deus e merecedor de toda adoração. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto para ouvir a tua voz. E pedimos, Pai Santo, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Usa-nos como vaso do Senhor para entregar essa mensagem. Ajuda-nos nas nossas imperfeições e guarda-nos de tropeçar diante do Senhor. Nos abençoe, Senhor Deus. Abra os nossos ouvidos, nosso coração para a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. É interessante esse texto aqui, que a palavra de Deus diz que, tendo sido impedidos por Deus de pregar a palavra na Ásia, e impedidos também por Deus de ir para Betínia, Paulo teve à noite uma visão. Ele diz que intentava ir para Betínia. Ele gostaria de pregar na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. Como no tempo de missões, nós podemos compreender isso, que Deus pode impedir uma pessoa de ir anunciar o Evangelho. Mas nós podemos, ao decorrer dessa mensagem, compreender o porquê e entender que Deus é soberano. E é isso que importa muito para nós, saber que a quem servimos, um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, um Deus que faz aquilo que lhe apraz. Continuando o versículo 9 ainda. Diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão, o qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, um varão que rogava ajuda, que ele pudesse passar onde eles estavam, porque eles estavam precisando de ajuda. Só então que Paulo atentou para aquela visão e foi fazer a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. Assim, quem teve a visão concluiu que Deus estava chamando. Paulo teve a visão e concluiu naquela visão que Deus havia impedido daquilo que eles queriam fazer, desejavam fazer, mas que agora, numa visão à noite, aparece um varão macedônio, clamando, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, e diz que concluindo
que era uma visão de Deus, imediatamente procuramos partir. Foram passando até onde Deus tinha reservado aquela viagem para eles. Considere, passa para a Macedônia e ajuda-nos, como um apelo evangelístico. Aquela figura de um varão macedônio, era um aviso, era uma visão de Deus, pedindo para que eles passassem a Macedônia e ajudasse em quê? Ajudasse na espiritualidade. Eles estavam precisando de ajuda ali. E é isso que a mensagem chega até os ouvidos do apóstolo Paulo. Então, apelo evangelístico, porque ele imaginou, eles estão precisando de ser evangelizados. É a palavra de Deus que está nos desafiando a sair até um lugar onde sabemos que estão com sede de ouvir o Evangelho. Então, pode-se considerar um apelo evangelístico, pode-se considerar também um desafio. Vocês estão desafiados a sair do lugar que vocês estão e passar a Macedônia, ir até a Macedônia para nos ajudar. Então, um desafio também. E aí, nessa questão missionária, sempre tem os apelos, sempre tem os desafios e também a ordem. Pode ser também considerado uma ordem de Deus. A ordem do Senhor imperativa, que não era apenas um convite de Deus, o que poderia ser um privilégio a passar a Macedônia, a ajudá-los, anunciando o Senhor Jesus, mas uma ordem de Deus para que eles passassem a Macedônia. No versículo 16, diz assim: e aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Muito bem. Ali estava o apóstolo Paulo, a visão para que ajudasse um grupo de pessoas que estavam precisando ouvir o Evangelho. E Paulo, então, concluindo que era uma visão de Deus, diz que partiu imediatamente para lá. Imediatamente, ouviu e partiu. Parece que é tudo que nós falamos de manhã, de tomar as decisões, de fazer, de ouvir, crer e obedecer. Tudo isso nos leva a crer. E eu quero aqui tirar alguns pontos, e se os irmãos adivinharem quantos, eu dou uma bala depois. Alguns pontos. E eu quero começar pelo primeiro ponto, que é passar a Macedônia é ter uma visão da obra do Senhor. Passar a Macedônia é ter uma visão da obra de Deus, da obra do Senhor. Quem nos dá a visão é o Espírito Santo de Deus. Quem nos dá a visão é o próprio Deus. Deus é que nos dá a visão da sua obra. Lá no livro de João, capítulo 4, versículo 35,
logo depois de Jesus ter o seu encontro com a mulher samaritana, no versículo 35, Jesus está falando sobre a ceifa e os ceifeiros, e ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, porque já branquejam para a ceifa. Ergue os olhos e vocês verão que os campos estão brancos para serem ceifados. Então Jesus estava fazendo o que ali? Dando a visão, mostrando aquele grupo que estava com ele, que eles deveriam, olha, ergue os seus olhos que vocês verão. A diferença entre ver ou não ver é que Jesus não tinha dado a palavra ainda, eles ainda não tinham entendido, mas a partir do momento que Jesus falou, ergue seus olhos, eles começam a ver a necessidade. Isso pode acontecer com cada um de nós, com você e comigo. De repente você ser tocado no seu coração, ergue os seus olhos e você vai ver a necessidade que eu quero lhe mostrar. E você vai ver a diferença. Está aqui Jesus dizendo aos discípulos: erguei os vossos olhos e vede o campo, estão brancos, estão precisando de ceifeiros para ceifar, para colher. Muitas vezes, quebrados por Deus para compreender a visão da obra, muitas vezes, quebrados por Deus, quebrados para conseguir ver, precisam ser quebrados por Deus. Em Atos capítulo 10, versículo de 11 até 16, olha o que diz a palavra de Deus, e isso, Atos capítulo 10, é a conversão do centurião Cornélio. E quem está envolvido aqui como discípulo é o apóstolo Pedro. E Pedro tinha o seu jeitão de ser, que nós a conhecemos pela palavra. Duro, só faço isso eu não faço. Então, a partir do versículo 11, diz assim: então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se a voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa imunda. A segunda vez a voz falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aqui está Pedro, um homem que precisava de ajuda, Cornélio. Precisava conhecer o Senhor Jesus. Então Deus providenciou esse encontro, mandando Pedro lá. Só que esse homem era gentil, esse homem não era um judeu. E Pedro tinha, até então, aquela ordem de trabalhar com os judeus. E Deus então fez uma obra, o Senhor Jesus fez uma obra no coração de Pedro, para que ele entendesse que todos os lugares, todas as pessoas precisam de Jesus, precisam ouvir a palavra do Senhor, precisam ouvir as boas novas dos céus. Todo mundo, indistintamente, precisam da misericórdia, precisam da graça de Deus. Então trouxe aquele lençol de animais
que os judeus não comiam, e a avós bate e come. De maneira nenhuma, nunca comi, não vou fazer isso. E então, até que ele compreendeu que aquilo era Deus que estava quebrando para que ele fosse e anunciasse Jesus a um homem que estava precisando de ajuda. E ele acabou indo, e a vitória, então, foi que Cornélio recebeu o Senhor Jesus na sua casa, e toda a sua família, e foram batizados naquela mesma noite. Então, isso é o que a palavra de Deus nos mostra como visão. De repente, é isso que Deus quer. Não é isso que eu quero fazer, mas é o que Deus quer que você faça, Deus quer que eu faça. É isso que a gente tem que compreender, o que Deus está querendo na minha vida. Às vezes eu quero ir para a direita ou para a esquerda, mas Deus fala, não, eu quero que você siga em frente. Eu quero que você tenha um rumo certo, não quero nem para a direita, nem para a esquerda. E então nós temos que compreender isso. Como fez o próprio Paulo. Paulo tem uma história. Paulo, um homem super valorizado na palavra de Deus. E ele então tinha toda a consciência de que fazia a vontade de Deus. Ele achava que estava tudo certinho na sua vida. E esse é um grande problema, ainda hoje, de pessoas que falam, eu estou certo, eu estou completamente certo. E além de se considerar-se certo, também começou a prejudicar os outros. Começou a ameaçar os outros. Então, ele arrumou carta juntamente com os chefes lá e pediu carta para que fosse buscar homens e mulheres e levasse preso a Jerusalém. E tudo isso julgando que era um trabalho para Deus. Então, em Atos capítulo 9, versículo de 1 a 5, diz, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achassem homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou no seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou, quem és tu, Senhor? E respondeu, e a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mudança de rumo. Mudança de serviço, mudança de carta, vamos dar um jeito de encerrar essa carta. Não há necessidade mais desta carta, não há mais necessidade de autoridade dos principais dos judeus para prender homens e mulheres, porque falavam de Cristo, seguiam Cristo. Não precisa mais, mudança de rumo, e eu gosto desse negócio, eu gosto dessa coisa de mudança de rumo. Isso aconteceu na minha vida, pode acontecer na vida de cada um aqui, como aconteceu na vida dos homens de Deus, como Paulo e Pedro e todos os outros. É assim que acontece, mudança de rumo. Chegou um momento que Deus falou assim, acabou, daqui para frente é por minha conta. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui Paulo tem uma visão da obra. Era para ir
passar até a Macedônia. É uma visão. E de repente, que ele, que estava planejando todas outras coisas, de repente, ele diz, imediatamente procuramos partir, entendendo que Deus estava chamando. Irmãos, é claro que essa palavra de Deus tem que começar a mexer com o nosso coração. Deus tem transformado de maneira que eu estou pensando, eu estou vivendo, até agora de um jeito, mas a palavra de Deus está falando, olha, é hora de mudança. É hora de parar, é hora de repensar a sua vida, é hora de se comprometer de maneira diferente. É hora de você deixar de sonhar e começar a pisar no chão e falar, olha, eu estou envolvido com a palavra de Deus. Segundo ponto, passar a Macedônia é ter sensibilidade da obra de Deus. É ouvir, é crer e submeter, obedecer aquilo que realmente falou ao seu coração. Por que não nós comentamos isso de manhã, em 2 tempos? De você se empolgar com as coisas de Deus, de você se empolgar com esse negócio chamado igreja, que também já está numa situação que todo mundo conhece tudo de igreja e diz que igreja não existe, nunca existiu, Jesus nunca fundou igreja, Jesus nunca... Então, é hora de você olhar a palavra de Deus e falar assim, o que realmente está acontecendo comigo? Será que eu não estou entendendo mesmo? Porque não é essa alegria só de vir aqui, é um comprometimento de vida. Igreja não são as paredes, não são essas coisas aqui, isso aqui é um lugar onde nós arrumamos para o nosso encontro, entre os irmãos, demonstrar aqui, programar, sair daqui, como o Cleberson disse esses dias, olha para trás, lê aquele lá, você está entrando num campo missionário. Onde é o campo missionário? Aqui, pode ser aqui, mas você está entrando, quando você sai da igreja, você está adorando, você está aprendendo a falar, e quando você sai ali, você está entrando então num campo missionário, porque tem uma multidão de pessoas aí, que estão clamando, passa, vem até aqui, porque nós precisamos de ajuda, vem, sai desse lugar, e vem falar de Cristo para nós. Isso é o que está acontecendo aqui na palavra de Deus. Passa a Macedônia e ajuda-nos, porque nós estamos necessitados. Muitas coisas, Deus sabia disso, e Deus tem um vaso na sua mão, que lá em Atos 15 ele disse, esse para mim é precioso, e eu vou usá-lo, e ele vai entender a minha vontade. Ouvir, crer e obedecer, é ter a mesma atitude que Isaías. Isaías entra no templo, chega no templo, vê tudo maravilhoso, e de repente, ao ouvir a voz do Senhor, lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, a quem enviarei? De repente, ele que estava com um problema seríssimo, pecado, achando que estava todo errado, então ele confessa o seu pecado, vem um anjo e com uma tenaz, então queima os seus lábios, que ele falou, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e de repente vem a palavra de Deus, a quem enviarei? E aí então ele se sente, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou ouvindo o apelo de Deus, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a decisão de cada um dos homens de Deus que nós vamos estudar. Não é esse negócio de, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto... Tem gente que briga até por sentar no banco. Não é isso.
Não é isso. Não se ensina isso na Bíblia. O que se ensina na Bíblia é que Jesus quer que nós preguemos o Evangelho até os confins da terra. Passa a Macedônia e ajuda-nos. A mesma decisão dos discípulos. Olha o que aconteceu no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20. Marcos, capítulo 1, versículo 16, diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou, e deixando eles o barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, e seguiram após Jesus. Eles ouviram: vinde após mim, e imediatamente deixaram tudo e seguiram. É ouvir a voz de Deus e falar: essa palavra está falando comigo, esse chamado é o meu chamado. E então começaram a seguir imediatamente. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Diz que procurando partir imediatamente, porque aquela visão eles tiveram como uma visão de Deus. Ao ouvir essa visão, imediatamente, vamos fazer. Quando você ouve a palavra de Deus, você tem que analisar a verdade dessa palavra, analisar tudo dessa palavra, e se essa palavra estiver falando ao seu coração, imediatamente você toma uma decisão, porque é isso que a palavra de Deus mostra, a vontade de Deus para nós. Verdadeiramente se envolver com o poder de Deus. Passar a Macedônia é ter sensibilidade da obra de Deus, é verdadeiramente se envolver com o poder de Deus, dedicar-se à oração. Paulo nunca deixou, ele sempre ensinou sobre oração, nunca deixou de orar, e a primeira coisa que ele faz em Atos 16, 13, Atos capítulo 16, versículo 13, diz assim: no sábado, saindo da cidade, isso depois que já estava na Macedônia, lá em Filipos, então no sábado, saindo da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. Já estava orando, e já estava aproveitando e falando da palavra de Deus. Então, a dedicação e oração, você não vai ter um sucesso no seu ministério, não vai ter sucesso no anunciar Cristo, se você realmente não colocar isso em oração. Paulo tinha uma vida de oração. Também discernindo, o discernimento espiritual que estava também envolvido ali, Atos capítulo 16, versículo 16 a 18, que fala daquela menina que tinha um espírito de adivinhação, e adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E Paulo então, no versículo 17, diz: seguindo a Paulo e a nós, clamando e dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te ordeno, retira-te daqui. E ele, na mesma hora, saiu. Deu um problema sério, mas ele não quis continuar fazer o teu trabalho com aquele demônio anunciando a todo mundo que eles eram servos do Deus Altíssimo, e eles anunciavam o caminho da salvação. O demônio estava falando isso.
Paulo viu que tinha alguma coisa errada ali, e daí expulsou aquele demônio. Mas também tem esse discernimento espiritual. Tem também o envolver-se com o poder de Deus para fazer missões. Atos 1:8. E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o poder de Deus que faz isso. É o soberano Senhor que faz essas coisas, que tem planejado a sua seara e convida-nos a fazer essa obra grandiosa como um presente dele para nós. Terceiro, passar a Macedônia é sentir o amor pelas almas perdidas. Sentir amor pelas almas perdidas. Compreender primeiramente que Jesus morreu pelas almas perdidas. Jesus morreu por nós. Foi cantado aqui que ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores, éramos no passado, pecadores. Hoje somos pecadores salvos por Cristo, purificados pelo sangue de Jesus, pela fé em Cristo, por causa da graça maravilhosa de Jesus, e essa graça tão maravilhosa, tão grandiosa, fez com que esse evangelho chegasse até nós. E foi anunciado para nós, e nós cremos. E por isso estamos aqui. Não estamos aqui simplesmente porque veio do céu, assim de repente, como um raio sobre nós, não. Veio do céu, de graça realmente, mas usando pessoas, assim como até hoje o apelo é para pessoas, é para a sua igreja fazer a sua obra. Levante os vossos olhos, a igreja são os discípulos de Jesus. Levantai os vossos olhos e vede o campo que está branco. É isso, o verdadeiro clamor dos céus e dos pecadores. A igreja deve fazer de tudo para ganhar almas para Jesus. Naquilo que é responsabilidade da igreja. Você vai falar, mas a igreja não ganha almas. A igreja tem essa responsabilidade. Ela sabe como fazer, ela crê que é o soberano que faz isso. Ela crê que nós somos convertidos por uma ação do Espírito Santo. Nós sabemos tudo isso. Mas nós cremos que nós precisamos anunciar a palavra, a graça de Deus. Efésios 2, 8, 9 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de você, não vem de mim, não vem de nós, vem da palavra de Deus. É um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Essa graça vem pela fé no Filho de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17, então o que nós temos que fazer? Fazer essa palavra ser ouvida. É isso como se nós estivéssemos crendo que todos serão salvos. Isso é por conta de Deus. A minha parte é crer que a palavra de Deus pregada, a pessoa pode ouvir, independente dela, do que ela é, do pecado dela, independente da vida dela. Se ela se arrepender, se ela crer verdadeiramente, se ela confessar, a palavra de Deus diz isso, se confessar os vossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É Ele que é fiel. A nós cumpre-nos anunciar esta palavra, anunciar a palavra de Deus, que
pode salvar uma pessoa. Eu posso ter um nome, aqui que você é, eu sou um salvador de alma. Por quê? Porque eu estou anunciando a palavra de Deus. Já salvou? Eu não sei. Deus é que sabe, porque é Ele que faz essa obra aí. Ele vem. O resultado é com Deus. Nossa obrigação é anunciar a palavra. A obrigação minha é de falar de Jesus. A tua também é de anunciar o Salvador. Anuncie o Salvador para a tua amiga, para os teus amigos, para o teu filho, para a tua esposa, para o teu pai, marido, para quem está perto, para quem está longe. Anuncie que o Senhor Jesus salva. Anuncie que a palavra de Deus é suficiente. Anuncie que o poder de Deus é suficiente, mas anuncia. A igreja deve reconhecer que o Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. É Deus que faz acontecer isso. O apóstolo Paulo estava tentando ir para todo lado, Deus faz com que ele atravessa a Macedônia para ajudar, num clamor onde aparece um varão, como se fosse um macedônio. E então ele está lá. E onde ele foi orar. E quem aparece lá? Lídia. E o que a palavra de Deus diz, versículo 13 e 14, diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temendo a Deus, nos escutava. E o Senhor, quem que abriu o coração dela? O Senhor lhe abriu o coração. Por que não foi Paulo? O que Paulo fez nesse tempo aqui? Ele obedeceu lá atrás. Ele passou imediatamente, obedecendo o chamado. Ele estava orando na beira do rio. Ele falou a palavra, estava ali assentado. Falamos às mulheres. Até aí, Paulo. Daqui para frente, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas, para entender as coisas, ou atender as coisas que Paulo dizia. Foi Deus que fez. É Deus que abre o coração. É Deus que coloca a palavra lá dentro do seu coração. Eu posso falar a noite toda aqui. E por isso que já estou quase encerrando, porque não adianta. Não precisa. O que precisa é Deus pegar essa palavra e colocar no seu coração. Abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, versículo 15, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Deus abriu o coração de Lídia. A jovem, com espírito de adivinhação, foi Deus que libertou. Deus traz na mente de Paulo o discernimento espiritual. Paulo vê que aquela moça estava falando coisas ali, que se você for ver, fala assim, mas estava falando coisas boas, estava anunciando. Ela estava dizendo, esses homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. O que tem de errado nisso? Tem de errado que Deus não aceita, e é bom a gente saber disso, que Deus não aceita nada do evangelho vindo da boca do diabo. É o servo dele, não é da boca do inimigo. Ele quer da sua boca, de você que crê, de você que é um servo, discípulo de Cristo. Você que tem que falar, não adianta ficar apontando.
Quem tinha direito de apontar, apontou lá do céu para você. Tem mais direito de apontar para ninguém. É para você. Então, discernindo o espírito, Paulo então repreende aquele espírito imundo e o espírito saiu da menina, resolveu a situação ali e aquela menina foi salva. Mas não ficou por aí. Não ficou somente aí. O versículo 31 a 33, depois de acontecer que Paulo foi preso, daí acontece na cadeia, no cárcere, que eles estavam soltos, e o carcereiro então se apavorou e queria se matar, puxando uma espada, versículo 27, puxando uma espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugidos. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, dizendo, Silas, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Lhe pregaram a palavra de Deus. Lhe pregaram a palavra de Deus. E todos os de sua casa, naquela mesma noite, mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Será, quando a gente pensa nisso, naquele Paulo querendo ir para todo lado e Deus tinha um plano para ele passar a Macedônia? Olha, Lídia com toda a sua casa, conhecendo o Senhor Jesus, aquela menina sendo liberta daquele espírito de adivinhação, espírito imundo que estava nela, e o carcereiro de Filipe então sendo salvo, crendo no Deus, querendo entender o que eu faço para ser salvo, crer no Senhor Jesus Cristo, e anunciando a palavra, diz que ele creu e toda a sua casa. E aqueles vergões que Paulo havia sido atacado antes, eles estavam ali curando, e naquela noite eles foram salvos e batizados por Cristo. Irmãos, as coisas de Deus são assim, são justas, são do jeito que Ele quer. Então o que nós temos que aprender, o que você tem que aprender? Você tem que aprender que Deus é soberano, que Deus tem um jeito de tratar a sua igreja, que nós não podemos fazer do jeito que eu quero. Eu quero pregar o evangelho, mas eu quero pregar do jeito que eu quero. Eu quero fazer missões, mas eu quero fazer do jeito meu. Faz do jeito que Deus te revelar, te orientar, do jeito que Deus quer que seja feito, do jeito que a palavra de Deus te orienta. A palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é o nosso guia, a palavra de Deus é a verdade de Deus. Para concluir, o que precisamos entender? Que fazer a obra de Deus não é ir onde eu quero. Isso eu preciso entender. Não é fazer como eu quero. Não é ir onde eu quero. Não é fazer como eu quero, porque, irmãos, desde o começo da minha vida, onde eu fui para a igreja, eu tinha muitos planos, e eu queria fazer muitas coisas que não deram certo, e hoje, eu tenho ciência de que se eu tivesse feito
eu tinha, no mínimo, não dado certo. Deus é que faz. Deus é que tem o controle da nossa vida. Deus é que fala, passa Macedônia. Vai até lá, vai acolá. E sabe por onde fala? Por onde ele fala? Em Hebreus 1 diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras, muitas vezes e por muitas maneiras, de várias maneiras, aos nossos pais, hoje nos fala pelo Filho. É por Jesus Cristo. É por Jesus Cristo, e Jesus é a palavra. Não é isso que diz lá em João 12:48? Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregada, essa o há de julgar no último dia? A palavra que tenho pregado. Quem é que vai julgar no último dia? Eu gosto de Apocalipse, capítulo 19, 13, que diz, estava vestido com a veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso que Salmo 119, versículo 11, escondi a sua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Para relembrar os pontos, primeiro, orar sempre para que tenhamos os nossos olhos abertos para ver a visão de Deus, ter a visão de Deus. Ore pedindo, Deus, eu quero ter a visão do Senhor, eu não quero andar por aquilo que eu acho que é certo, eu quero ter uma orientação do Senhor. Segundo, eu quero crer na palavra de Deus, que ela é suficiente. Eu não preciso de pegar outras coisas quaisquer para acrescentar. Eu não preciso de outro nome, Atos 4:12, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Cristo, só Jesus é o Senhor. E em terceiro, crer que a palavra de Deus é suficiente para salvar, libertar, e isso para todos, aquele que Deus nosso Senhor chamar. Todos que Deus nosso Senhor chamar, será salvo. Que hoje nós possamos guardar no nosso coração a palavra de Deus, o ouvir a voz de Deus, o obedecer ao Senhor, obedecer a Deus na sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude e nos abençoe. A palavra está com David.